Eu entrei no mercado cripto em 2017, pessoal. Naquele ano, o Bitcoin custava em torno aí de 3 mil reais e hoje custa mais de 315 mil reais. Se eu tivesse investido 10 mil reais lá atrás e segurado o Bitcoin, hoje eu teria mais de 1 milhão de reais somente no Bitcoin. E digo mais, se considerarmos do pico do ciclo em outubro do ano passado, teria mais de 2 milhões de reais. Pessoal, eu vivi cada fase desse mercado. As altas que pareciam não ter fim, as quedas que faziam todo mundo duvidar do Bitcoin, os projetos que explodiram, os que sumiram do dia para a noite e as armadilhas que eu mesmo caí no começo da minha jornada. Hoje eu sou analista de criptoativos aqui da Finclass, passei pela Binance, a maior exchange do mundo, pelo mercado Bitcoin, a maior da América Latina, e eu decidi sair das instituições para ficar do lado do investidor. O que eu vou te mostrar aqui não é teoria de livro, pessoal. São 6 lições que eu aprendi na prática e algumas delas com certeza custaram dinheiro de verdade. Cada uma delas mudou a forma como eu analiso esse mercado e como eu posiciono a carteira de criptoativo. Mas antes de entrar nas lições, já deixa aquele seu like, se inscreve aqui no canal, porque esse tipo de conteúdo com análise de verdade, sem hype, sem euforia, é difícil de se encontrar. Então, bora para a primeira lição. Lição número 1, você provavelmente teria mais Bitcoin se não tivesse tentado fazer trade. Quando eu entrei no mercado em 2017, a primeira coisa que eu fui fazer, pessoal, foi operar. Comprar, vender, tentar pegar o movimento certo, só que eu não tinha o conhecimento dessa dinâmica do mercado. O resultado é o que você já imagina. Eu teria muito mais Bitcoin hoje se eu tivesse simplesmente comprado aos poucos, acumulado de forma contínua, sem tentar acertar o timing. E conforme eu comentei, eu já teria aí mais de 1 milhão só em Bitcoin. Isso não é opinião, pessoal, é matemática. O Bitcoin foi de 20 mil do pico de 2017 para 3.300 dólares em dezembro de 2018, uma queda de 85%. Todo mundo falava que o mercado cripto havia acabado e quem tentou operar nesse período comprou tarde, vendeu no medo e terminou com muito menos dinheiro do que tinha começado. Mesmo quem investiu na alta, pessoal, acabou vendendo com qualquer lucro aí de 50% e ficou de fora de grande parte da alta de 2.000% que tivemos de 2019 até 2021. Ou seja, quem vendeu no momento errado, pessoal, acabou comprando menos Bitcoin depois porque ele acabou se valorizando. Foi basicamente isso que aconteceu comigo. Enquanto quem simplesmente comprou todo mês, seja na alta, seja na baixa, sem tentar acertar o fundo do mercado, sem tentar fazer trade, só aumentou seu número de Bitcoins ao longo de todos esses anos. Com esses fortes movimentos do mercado cripto, pessoal, é extremamente difícil bater o desempenho do Bitcoin. Você precisa trabalhar aí, digamos, desproporcionalmente para conseguir alcançar esse objetivo. E convenhamos, os 700% em menos de 3 anos da última temporada de alta, com certeza já estaria bom demais, né? Então, entrar nesse mercado sem um conhecimento profundo da dinâmica dos criptoativos é o caminho mais rápido para você perder posição. E é esse trabalho pesado que eu faço aqui para vocês aqui na Finclass. Agora, se você está começando no mercado cripto, pessoal, a acumulação consistente é o que realmente funciona para a grande maioria dos investidores. Lição número 2, autocustódia. Essa, com certeza, pode ser a lição mais cara que você vai pagar se não aprender isso quanto antes. Not your keys, not your coins. Se as chaves não são suas, as moedas não são suas. Provavelmente, o caso mais recente foi da FTX. E eu tinha um saldo lá, pessoal. Claro que não era o grosso de todo o meu patrimônio, mas eu tinha um valor significativo, ok? E quando a FTX quebrou em novembro de 2022, esse saldo ficou congelado. Eu só recuperei 3 anos depois de todo o processo de falência. E olha que a FTX era a segunda maior exchange do mundo na época. Tinha respaldo aí dos grandes fundos, políticos, auditoria e quebrou do dia para a noite por causa de um post aí nas redes sociais. Existem 3 regras essenciais então para você colocar seu dinheiro nesse mercado. Primeiro, escolha exchanges com longo histórico de credibilidade, não apenas por causa do marketing, do site, dos benefícios que elas oferecem. Segundo, não deixe parado na exchange o que você não está usando ativamente. E terceiro, se você tem uma posição relevante,
o ideal com certeza é fazer a autocustódia, nem que seja na sua hot wallet do seu celular. Claro que o ideal mesmo seria você ter um aparelho físico, né, a cold wallet, para manter seus ativos totalmente offline. Quanto custa aprender isso? Nas hot wallets, pessoal, o custo é praticamente zero. Basta baixar o app no seu celular. E quanto que custa para você aprender depois desse erro? Em alguns casos, com certeza pode significar grande parte do seu patrimônio. Pelo menos eu só perdi uma parte mínima aí do meu patrimônio e posso ter dado até sorte de ter conseguido recuperá-lo. E são 3. Esse mercado tem armadilhas que você não vai encontrar em nenhuma outra classe de ativos. E até mesmo especialistas caem neles constantemente. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo, pessoal. Em 2021, quando eu investia ativamente em NFTs, participava de diversos grupos lá no Discord, comprava projetos no lançamento. Em uma dessas operações de compra, conectei a minha carteira em um site, aprovei uma transação e todos meus ativos sumiram em questão de segundos. Como eram projetos novos, pessoal, eu não tinha referência do que era de fato um site oficial do projeto e assim acabei caindo em um site de mentira, né? O que a gente chama de phishing. O golpista basicamente cria um site idêntico ao original, mas com um endereço lá ligeiramente diferente. Você entra achando que é legítimo, aprova uma operação e o dinheiro evapora da sua carteira. E com certeza não foi só comigo, pessoal. Esse é um dos golpes mais comuns do mercado cripto. Para citar outro exemplo, em abril deste ano, pessoal, um aplicativo falso da carteira Ledger apareceu na Apple Store, pessoal, com um nome bem semelhante, mesmo ícone, mesma interface. Ele simplesmente pedia para você digitar as 12 palavras da sua carteira, que é basicamente, né, uma chave mestra aí para você recuperar a sua carteira. Quem digitou perdeu tudo na hora. Em menos de uma semana, 9 milhões e meio de dólares foram roubados e um usuário relatou que perdeu 10 anos de economia em uma só tarde. Outro golpe também bastante popular é o Pump and Dump. O influenciador basicamente aparece empolgado com um projeto que você nunca ouviu falar, ele compra antes de você, você compra o topo enquanto ele está vendendo para você e depois o preço despenca. O caso mais absurdo que a gente pode citar aqui talvez seja o da meme coin do Trump, lançado pelos filhos dele, pessoal, que atingiu 10 bilhões de dólares em poucos dias. 2 dias depois veio a moeda da esposa dele, a Melania. As duas acabaram sugando toda a liquidez dessa narrativa das meme coins e com certeza, pessoal, 99% dos investidores acabaram ficando no prejuízo. Como evitar tudo isso? Se você ficou sabendo de um projeto, de um influenciador, com certeza já é um sinal aí de alerta. E quanto menor for o ativo, com certeza mais perigoso fica essa operação. Então, resumindo os golpes, pessoal, as regras são simples, né? Sempre confira o endereço do site antes de conectar sua carteira. Nunca baixe um aplicativo sem verificar o site oficial. Nunca compre uma hardware wallet em marketplace para você não adquirir um aparelho falsificado ou quem sabe adulterado internamente. E nunca, em hipótese alguma, pessoal, digite suas 12 palavras de recuperação em lugar algum. Esse mercado tem muitas oportunidades, sim, mas os golpistas também são profissionais no que fazem e com certeza quem está empolgado demais com certa situação vira uma presa fácil. Lição número 4. Narrativa não é fundamento. Deixa eu te mostrar o padrão desse mercado, porque ele se repete ciclo após ciclo. Em 2017, a moda era o ICO, equivalente ao lançamento do mercado de ações. Qualquer pessoa com um site bonito, uma ideia no papel, conseguia captar dinheiro, basicamente, do mundo inteiro. A maioria, com certeza, morreu. Em 2021, vieram os NFTs, o metaverso, o GameFi. Praticamente também nenhum sobreviveu até hoje. Em 2025, vieram as meme coins e os airdrops, que também acabaram frustrando aí os investidores. A prova de tudo isso, pessoal, estão aí nos números. Olha os 20 maiores ativos de 2027 e agora em 2026. Tirando o Bitcoin e o Ether, só o Ripple e ADA ainda conseguem, digamos, se manter no ranking. Os demais projetos, a grande maioria que chegaram a valer aí bilhões de dólares, que tinham comunidades, que tinham alguma aplicação, praticamente desapareceram de qualquer forma. E hoje existem quase 50 milhões de
criptoativos ao redor do mundo, pessoal. E eu te digo com tranquilidade, 99,999% vão falhar. Se apenas 50 projetos atuais sobreviverem com certa dignidade até 2030, com certeza já vai ser muita coisa. O que diferencia um projeto que sobrevive de um que some, então, no final das contas? A gente pode resumir aqui com alguns tópicos, pessoal. Tokenomics saudável, utilidade disruptiva de fato, segurança do protocolo, atividade constante dos desenvolvedores ao longo dos anos, usuários ativos. Nenhum desses fatores se provam em poucas semanas, pessoal. Todos devem passar pelo teste do tempo. Quando o único argumento para comprar o ativo é porque todo mundo está falando disso, esse com certeza é um sinal claro de que você precisa olhar mais a fundo antes de entrar nele. Lição número 5. Bitcoin é obrigatório, altcoin é tático. Não importa o que falem, pessoal, Bitcoin é a base de qualquer carteira cripto séria. E eu vou te mostrar por quê com números, ok? Em outubro de 2025, pessoal, a China suspendeu a exportação de terras raras para os Estados Unidos. Trump respondeu com taxação de 100%, além depois de taxar aí, digamos assim, o mundo inteiro, e o mercado entrou em pânico. Em um único dia, o Bitcoin caiu 16%. Pode parecer muito para alguns, mas as altcoins, pessoal, chegaram a cair em média 60% em um único dia. Foi o maior prejuízo da história do mercado cripto em um único dia. 19 bilhões de dólares evaporados em questão de poucas horas. Agora pensa no bear market completo aí comigo, pessoal. Historicamente, o Bitcoin costuma cair aí de 70% a 80%. As altcoins caem de 70% a 95% e muitas delas nunca mais se recuperaram. O que tem que ficar claro, pessoal, é que altcoin é especulação de janela de curto prazo. Quando o Bitcoin já valorizou muito em um ciclo de alta, a dominância começa a cair e o capital, a partir de um momento, acaba migrando parcialmente para os ativos de maior risco. E é aí que as altcoins de qualidade acabam realmente superando o Bitcoin. Fora dessa pequena janela, pessoal, elas não valem a pena e são realmente puro risco, ok? Então a carteira que acaba funcionando tem uma base sólida de Bitcoin e uma fatia menor, bem calibrada em altcoins selecionadas com critério e com entradas e saídas bem específicas. Esse relatório que eu estou mostrando na tela para vocês, eu publiquei em outubro de 2025. Naquele momento, o Bitcoin estava em torno de 500 mil reais, praticamente na máxima histórica. O mundo inteiro eufórico com o Bitcoin. O título do relatório: o plano para a temporada de baixa de 2026. Enquanto o mercado inteiro estava, digamos, celebrando, a gente já estava publicando um plano de saída. Quando reduzir a posição, como proteger seu patrimônio com a estratégia de saída e também, claro, de reentrada este ano. Quem era assinante antes, lá em outubro de 2025, recebeu esse relatório. Quem seguiu o plano está aqui, com certeza, atravessando essa temporada de baixa de 2026 com estratégia, com sabedoria, já sabendo o que esperar do mercado, ou seja, com certeza sem esse susto. É exatamente isso que a Finclass te entrega. Não é opinião genérica, pessoal, é análise com antecedência, no momento certo, com plano de ação definitivo. Na carteira da Finclass, você acompanha aqui todas as posições com entrada, tese, gestão de risco de uma carteira de investimentos, sem contar acesso a mais de 80 cursos, carteiras recomendadas completas de ações, renda fixa, FIIs, investimentos no exterior. E só nesse mês dos investimentos estamos com uma promoção exclusiva de 50% mais do Gourmet e muitos outros bônus exclusivos. O link está na descrição, clica lá, escaneia o QR Code da tela agora mesmo. Lição número 6. Identificar o momento certo das altcoins é o diferencial que separa retorno ordinário do retorno extraordinário. Eu falei na lição 5, pessoal, que as altcoins possuem uma janela bem específica de tempo. Essa lição é sobre o que determina essas janelas e o que acontece quando você realmente acerta esse momento. O principal indicador nesse caso é a dominância do Bitcoin, que é basicamente a fatia que o Bitcoin representa no mercado cripto como um todo. Quando essa dominância começa a cair, significa que o capital está migrando do Bitcoin para os ativos de maior risco. É nesse momento que as altcoins de qualidade com fundamentos começam a superar o desempenho do Bitcoin. Em 2021, pessoal,
pessoal, a gente identificou exatamente esse momento. A dominância do Bitcoin começou a cair, o capital já estava migrando para as altcoins e nós olhamos as narrativas que estavam ganhando tração, com comunidade engajada, produto funcionando, timing de mercado favorável. E uma das minhas recomendações da época foi o Sandbox, o token Sand. Quem estava com a gente naquele momento, pessoal, capturou mais de 1.500% de valorização nessa posição. Não foi sorte, foi identificar a narrativa certa, o metaverso. Antes mesmo do Facebook decidir mudar de nome para Meta e jogar aí 10 bilhões de dólares no setor. Tudo isso com uma análise por trás e também no momento certo do ciclo. E quem não estava com a gente naquele momento, com certeza viu essa janela passar. Então me fala aí nos comentários, pessoal, qual dessas lições você já pagou caro para aprender. E um grande abraço, até a próxima.